Bom dia! Estou aqui passando um cafezinho para começarmos a nossa live de hoje. Vamos lá, vamos te convidar para tomar um café comigo. E vamos para o escritório. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre a filha boazinha. Bom dia, Dani. Ô, meu amor, a mamãe vai ali fazer a live. Já vem, tá? Fica ali com o papai. Bora lá. Bora juntas. Que hoje o nosso papo, gente, é sobre a filha boazinha. Aquela filha que busca agradar depois de mulher, né? Quando a gente cresce, se torna mulher, que quer agradar todo mundo, que tem dificuldade de dizer não, que coloca o outro sempre à frente, que as tuas vontades elas são sempre minimizadas, que de fato é como se o outro sempre tivesse mais valor do que você. Tá pronta para conversar sobre isso? Tá pronta? Que acho que essa live aqui hoje vai mexer com vocês, hein? Tá todo mundo me ouvindo bem? Só sinaliza aí pra mim se o áudio tá bom. Pra gente começar. Acho que essa live hoje ela vai cutucar em lugares bem profundos, porque vai trazer mais clareza, né? Vai trazer mais clareza, mas é um lugar muito dolorido. Eu achei que eu estava sendo vista, eu achei que eu estava num lugar de servir, num lugar de olhar para o outro, mas na verdade é a famosa atenção que vai para o próximo como distração, como uma venda que te impede de olhar para aquilo que te incomoda. Então, se você é aquela pessoa que busca agradar todo mundo, se você é aquela pessoa que não consegue dizer não, se você é aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de agradar todo mundo, de ser extremamente correta, muito justa, você é a filha boazinha. E bate aí, porque eu já fui uma filha muito boazinha. A filha boazinha, gente, é aquela que se adapta, aquela que se cala para não gerar conflito, aquela que vira uma mulher que carrega o mundo todo nas costas. É aquela mulher que vai se sobrecarregando, vai se sobrecarregando, vai se sobrecarregando. E adivinha, gente, aonde que tá a origem disso aqui? Aonde que tá a origem dessa mulher forte? Que eu tenho uma agonia nessa palavra, forte. Ai, você é uma mulher forte. Ai, você é muito guerreira. Eu não gosto que digam pra mim que eu sou uma mulher forte. Eu não gosto que digam pra mim que eu sou guerreira. Porque, pra mim, na minha visão, claro, né, que quando a pessoa diz isso, ela tá querendo falar, né, dar um elogio, com a melhor intenção possível. Mas pra mim, esse lugar de mulher forte é aquele lugar daquela mulher que precisa estar sempre armada. É aquela mulher que não consegue descansar, é aquela mulher que não consegue pausar, é aquela mulher que não pode ser amada genuinamente. E ela tem que estar sempre forte. A guerreira está sempre guerreando, está sempre correndo atrás, está sempre fazendo algo por alguém. Eu não gosto dessas nomenclaturas, eu não gosto desses adjetivos. E eu já fui todos eles. Eu odiava se me chamassem de parada, de preguiçosa, a competitividade, né? Tipo, ai, tá sempre no último lugar. Não escutava isso. Por quê? Porque eu queria estar sempre fazendo, sempre provando o meu valor na medida das coisas que eu fazia. O meu valor estava naquilo que eu fazia, naquilo que eu entregava. E talvez você sinta a mesma coisa.
Ou talvez você nem sabia que você sentia isso. E talvez agora vá cair fichas para você. Eu tinha dificuldade de dizer não. Quando eu fui morar com o Cal, na casa dele, com os pais dele, eu lembro que a minha sogra, ela estava ali em casa no período da tarde, ela sempre me convidava para ir na van, para dar uma volta. E eu queria fazer outras coisas. E eu não conseguia dizer, não, sogra, eu tenho umas coisas para fazer. Eu falava, bora, vamos. Mesmo que aquilo me atrapalhasse. Olha que coisinha pequena. Olha que coisinha pequena. Eu não conseguia dizer não pro outro, mesmo que aquilo ali fosse me atrapalhar, mesmo que eu tivesse outros planos. Eu lembro que eu não conseguia ir pro meu quarto no período da tarde, descansar, se eu mesmo tivesse com sono, porque eu não queria passar a mensagem de preguiçosa para minha sogra. Independente se fosse a minha sogra ou se fosse outra pessoa, eu não conseguiria. Porque lá atrás eu não pude descansar, lá atrás eu não podia passar essa visão para minha mãe, né? Quando a minha mãe sempre cobrava, olha, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E a minha mãe não parava. A minha mãe não parava e não deixava ninguém ficar parado dentro de casa. Então, voltei, gente? Voltei, acho que voltei. Vai lembrando aí da tua infância, de como que era a tua criação, de como que você era colocada nas situações. Tudo isso tem um vínculo com a nossa mãe. E principalmente se você viu a sua mãe se calar. Principalmente se você viu a sua mãe fazendo demais. Principalmente se você viu a tua mãe em um papel de sofredora. E a gente não tá aqui para culpabilizar a mãe. Jamais, tá? Mas a proposta sempre é expandir. A proposta é entender os movimentos que você faz hoje. Entender os movimentos que você repete. Que talvez até agora, nesse exato momento, você não tinha essa clareza. Mas você está recebendo um convite a partir dessa live de fazer novos movimentos. Fazer diferente. Então eu sempre digo que eu sou um check ambulante. Tudo aquilo que eu falo, basicamente, eu já vivi. Tudo aquilo que eu falo, basicamente, eu já vivi. Porque aonde que nasce a filha boazinha? É aquela filha que está inconscientemente tentando salvar a mãe. É aquela filha que viu a mãe fazendo demais, que viu a mãe sofrendo, que viu a mãe tendo um relacionamento com o pai que era um relacionamento pesado, era um relacionamento difícil. E essa filha, ela cresce pensando o quê? Eu vou ser perfeita. Não vai ser eu que vou dar mais um trabalho para minha mãe. Eu vou dar orgulho. Eu vou provar, entre aspas, para minha mãe que existe a perfeição. Já que ela não teve, eu vou dar isso a ela. Mas no fundo, o que essa mulher encontra? Eu por você, mamãe. Se você sofreu, eu inconscientemente não tenho autorização, eu não tenho permissão para ser feliz. Porque se a minha mãe não pôde, eu também não posso. Porque nós, filhas, temos uma chave inconsciente de que eu só posso ir até onde os meus pais foram. E essa é a lei do pertencimento. Eu só posso ir até onde os meus pais foram. Porque se eu fizer algo diferente daquilo que eu vivi, experienciei, eu sou diferente. É como se fosse uma afronta aos meus pais. Então a filha boazinha nada mais é do que uma consequência de muito amor por essa mãe. De muito amor inconsciente por essa mãe. Só que você cresce com dificuldade de colocar limite nas relações.
E quando eu falo limite nas relações, eu não tô falando só de casamento. Não tô falando só em relação ao marido. Em qualquer relação que você esteja, você tem dificuldade de dizer não. Sogra, não posso ir hoje. Ou não é nem não posso, eu não quero. É o dizer não sem se justificar, sem buscar uma, um motivo que seja plausível para a pessoa não ficar chateada com você. Porque a filha boazinha tem dificuldade de dizer não para não magoar o outro. Porque ao mesmo tempo que ela não quer magoar o outro, ela pensa, não quero magoar minha mãe. Não quero magoar essa pessoa como magoaram minha mãe. A filha boazinha tem medo de se posicionar, de se expor, porque a exposição pode desagradar. Mas ao mesmo tempo, ela busca, de uma forma muito silenciosa, provar esse valor o tempo todo. Provar o seu valor o tempo todo. Mas segue se sentindo insuficiente a todo momento. Existe um buraco dentro desse coração, existe um buraco dentro dessa mulher. De será que eu serei boa? Será que as pessoas vão me ver que eu sou boa? Será que eu vou ganhar os aplausos que eu tô querendo? Você se vê nesse lugar? E você mesma pode se questionar fazendo algumas perguntas pra você. Porque a boazinha, ela busca amor. Ela busca ser bem vista. Então, se questiona. Eu tô dizendo sim pra essa pessoa pra não desagradá-la? Eu tô dizendo sim pra essa pessoa porque, no fundo, eu tô querendo buscar o amor que eu não tive lá na infância enquanto meus pais estavam ocupados lidando com seus conflitos e não olhavam pra mim e não atendiam as minhas necessidades enquanto criança? Você busca cuidar em excesso do outro porque você não foi cuidada? Você se faz pequena hoje porque a tua mãe não pôde ser muito grande? Tá tocando aí? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido essa live? Eu digo que eu abro a live, eu nunca sei pra quem que é, mas é pra alguém. Esse conteúdo é sempre pra alguém. Então, o que eu tenho pra te dizer aqui hoje, nesse exato momento, é que por mais que você vivencie isso, por mais que na sua vida seja comum até hoje ser a boazinha, que busca inconscientemente agradar todo mundo, que busca inconscientemente validação a partir daquilo que você faz, acaba aqui. Você não precisa mais pagar esse preço. Você não precisa mais ser a pessoa que não quer dar trabalho. Você não precisa ser mais a pessoa que só busca acertar. Você já pode ser vista, você já pode ser amada. Porque quando você se despir dessas necessidades de salvar a sua mãe, de ser bem vista, de querer agradar todo mundo, é quando você vai conseguir crescer como mulher, como empresária e como adulta. E talvez você esteja me questionando agora.
Como fazer isso, Bre? Como fazer isso? É um processo. Não existe fórmula mágica, não é da noite para o dia, não é do dia para a noite. É um processo que começa com clareza, que começa com consciência. E estar aqui hoje assistindo esse vídeo é o primeiro passo para identificar esses padrões. Esses padrões de atitudes, esses padrões de pensamentos. E o que você viveu até hoje de forma inconsciente. Porque aquilo que é visto não pode ser desvisto. E a gente fala que a visão sistêmica, o conhecimento sistêmico, ele é emancipatório. Porque quanto mais clareza você tem, você se emancipa. E o ato de se emancipar é de fato. Não depender mais de alguém. Depender somente de você. Acessar a adulta de fato. Então é importante que você olhe para o seu passado e identifique. Ok, essas coisas aconteceram, eu vivenciei isso aqui, eu fui exposta a tudo isso. Aí você pega tudo isso, olha e diz, o que eu faço com isso agora? O que eu faço de bom com isso agora? E eu quero te falar uma coisa, vai gerar desconforto. Vai gerar desconforto. Quando alguém te pedir alguma coisa que você falar não, que você não quer fazer, você vai pensar, ai, eu sou cruel. Como eu sou insensível. Mas eu podia fazer só mais dessa vez. Nem dá trabalho fazer isso aqui. Eu faço. Eu ajudo. Porque lá no fundo você só não quer dar trabalho. Lá no fundo você não quer que a pessoa passe dificuldade. Mas lembra, o não querer dar trabalho para alguém, quando quer ver os que ganham presente, fala, não precisava, meu Deus, você se sente constrangida por ganhar um presente. Ou se sente constrangida em ver alguém ser servida. É sempre você que está servindo. E aí você se constrange quando alguém te serve. É só porque você quer salvar inconscientemente a tua mãe. Você não quer dar trabalho porque a tua mãe teve muito trabalho. Então você não quer ser a pessoa que dá trabalho para as pessoas. Mas isso é um reflexo do que aconteceu lá atrás, que vem hoje e mexe na tua vida. Que reflete na tua vida, nas tuas atitudes, na forma de pensar. O acertar o tempo todo, o querer ser ótimo em tudo o tempo todo, é não querer dar trabalho para a mãe. E é uma busca louca e incessante de ser muito boa, agradar todo mundo, perfeccionismo ao máximo. Aí mistura com a procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação ela vem te protegendo de ser muito boa, de fato, para não ser maior que a mãe. E aí dentro da tua cabeça, dentro de você, é uma contradição ambulante. Porque ao mesmo tempo que você quer ser muito boa para mostrar para tua mãe que existe perfeição, o outro lado diz, você não pode ser maior que a sua mãe. Olha que loucura isso, gente. Olha que sofrimento. Ai, eu já fui tudo isso. É desgastante. É um cansaço mental que só de lembrar o que eu já vivenciei, dá até vontade de me estarrar no chão de volta. Só pra dormir um pouquinho. Faz sentido? Você já se viu nesse lugar? E é muito comum
que a filha boazinha ela tem um padrão de competitividade muito alto. Ao estar com outras mulheres, ela quer ser sempre a melhor, ela já se coloca na competição, uma competição invisível com outras mulheres. Por quê? Tem que provar que eu sou boa. Tem que provar que eu sou muito boa. E todo mundo que tá aqui tá competindo. Todo mundo aqui quer pegar esse lugar. Porque daí entra outras questões também. Essa mulher, essa menina boazinha, ao mesmo tempo ela é muito masculina. Ela tem uma energia masculina elevada. E aí é um eterno, quero ser boazinha, ser bem vista, mas odeio todo mundo. Percebe como várias coisas ficam batendo dentro de você? E bate. Ai, Jesus. E ao mesmo tempo que essa insegurança que você sente, ela tá vinculada muito à mãe. Porque a mãe, ela é o nosso símbolo de segurança. A mãe é quem nutre as nossas emoções. A mãe é a nutrição, a mãe é o fortalecimento interno das emoções. A mãe é o cuidado. E o pai é o que te leva para o mundo, o externo. A mãe é interno e o pai é externo. Então, se dentro de você as tuas emoções elas não têm lugar, se dentro de você há muita confusão, você ainda não tomou a tua mãe. Você não tomou essa grandeza da sua mãe. E você permanece incompleta. Então, são movimentos que a gente precisa estar muito presente. Eu digo para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, para minhas clientes de processo terapêutico, que é resistir. Resistir ao desconforto. Resistir ao desconforto dos novos movimentos que você precisa adotar, as novas atitudes que você precisa adotar. E quando eu falo resistir, é assim, ó. Deixa eu digitar aqui para vocês. É assim. Resistir. Resistir ao desconforto de gerar um novo movimento. Resistir ao desconforto, do desconforto que eu posso causar no outro, porque vai ser desconfortável para mim. E quando eu resisto, ao mesmo tempo eu estou existindo, porque eu estou 100% presente, compreendendo que faz parte sentir esse desconforto, porque ele é algo novo na minha vida. Porque se for para fazer da mesma forma que eu fazia até hoje, até então, eu vou continuar acessando os mesmos lugares. Eu vou continuar me auto-sabotando. Porque por mais que eu queira ser grande, por mais que eu queira crescer, eu não posso ser maior que a minha mãe. Então eu vou arranjar um jeitinho de voltar. 2 casas. Sempre. Vou dar um jeitinho de brigar com alguém, vou dar um jeitinho de achar que fulana não me ajudou, vou dar um jeitinho. E o próprio universo conspira, né, gente? Porque a gente tá sempre emanando mensagens pro universo. Ele vai dizer, já que você não quer, então tá bom. Então vamos dar um jeito aqui juntos. Esse é o motivo. Que pode ser que você sinta, ai, tem algo travado. Ai, parece que sempre falta uma coisinha pra eu chegar lá. Essa coisinha é culpa. Essa coisinha é culpa. Pra não ser tão grande. Ou maior que a mãe. E esse movimento é movimento de resistência, de existência, 100% presença. E a partir daqui é clareza. A partir daqui é olhar muito para você. Olhar muito para você. De por que eu tô fazendo isso?
Por que que eu faço isso? E olha lá para trás. Olha para tua história. Porque é na tua história que tá as respostas. Mas é aqui e no agora que tá um novo comportamento. E eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de trazer essa nova perspectiva, porque eu entendo que você já pode começar a escrever uma nova história a partir daqui, a partir dessa live. Mas, dia 7 de maio, às 7h30 da noite, a gente vai ter o workshop A Culpa é da Mãe. Para que você tenha mais clareza do que emperra a tua vida, do que te trava, daquilo que você não consegue fazer novos movimentos. A culpa é da mãe? A culpa pode ser da mãe. Mas a responsabilidade de fazer diferente é sua. Então, na semana que vem, eu vou abrir as inscrições para o workshop. Vou abrir na terça-feira, vou começar a passar ali a data exata do dia das inscrições. E também vou falar muito em relação às inscrições abertas, né? Mas vai ser um workshop online, vai ser via Zoom, vai ficar gravado. Depois para você assistir durante 3 meses, quantas vezes você quiser. Esse workshop a gente vai falar desses sintomas, mas principalmente a gente vai fazer exercícios sistêmicos para gerar novos movimentos, para acessar o inconsciente. Vamos ter constelação também, voltada para a mãe. Então vai ser uma noite muito especial. A partir dessa live você consegue fazer movimentos, já iniciar os seus movimentos. Mas lá no workshop a gente vai falar com muito mais profundidade. Então, se fizer sentido, se tocar no seu coração e fazer parte do workshop, semana que vem a gente abre as inscrições, tá? E eu espero que essa live tenha feito sentido, que essa live tenha te trago um pouco de clareza. Talvez você, até agora, você nem sabia que você era uma filha boazinha. Mas agora que você viu, você não pode desver. Então, cuida de você. Você não precisa mais ser a filha boazinha, a que agrada a todo mundo, a que cuida de todo mundo, a que está sempre cansada e sobrecarregada, porque está carregando os pesos da mãe, porque ainda quer salvar a mãe. Deixa a tua mãe em paz. Deixa a tua mãe com as questões dela. Ai, Bre, mas ela não sabe, ela não tem acesso a uma live igual a sua, ela não tem acesso às informações. Mas você tem. Faça por você. Se você caiu aqui hoje, não foi por acaso. É que nem quando a gente vai viajar de avião, que falam, né? Coloca a máscara em você primeiro, depois no outro. Coloca a máscara em você primeiro. Os movimentos que você fizer vão reverberar nas pessoas em sua volta. E a gente só pode ajudar quem pede ajuda. Se a partir dos teus movimentos, essa mulher falar, filha, muito interessante, o que você está fazendo? Você fala, mãe, vai por aqui, ó. Vai por aqui, se você quiser. Você não puxa ninguém, você não empurra ninguém. Sua mãe é adulta e tem pai e tem mãe também. Mas é sempre a máscara primeiro em você. Com isto, eu me despeço. A live fica gravada, vai lá pro feed, depois vai lá pro YouTube. E seguimos por aqui, juntas, sempre às 8 da manhã.
Um grande beijo, um dia muito abençoado, com muitas coisas boas, com muitas bênçãos de Deus para você. Tchau, tchau.